Olá pessoal, vamos aqui começar nossa primeira aula de teste hipóteses, que é um assunto bastante importante dentro da estatística. Trata-se de teste hipóteses de uma amostra para média populacional. Bom, apresento aqui um caso, exemplo, retirado de uma ideia do livro de estatística do Levine. Uma indústria alimentícia abastece caixas de cereais com peso nominal de 368 gramas. Em função da velocidade do processo, da variabilidade inerente ao mesmo, o peso do cereal varia de caixa para caixa. O desvio padrão é igual a 15 gramas. Então, o desvio padrão da população de caixas de cereal durante toda a fabricação é de 15 gramas. Essa variabilidade ela é inevitável, ela pode ser até diminuída com algumas melhorias de processo, mas todo processo tem uma determinada variabilidade, que pode estar sob controle ou não. Bom, a estatística serve para nos ajudar na avaliação dessa variabilidade. Se o processo aqui das caixas cereais, se o processo não estiver funcionando de maneira apropriada, o peso médio das caixas pode se desviar de forma demasiada do nominal. Aí podemos ter caixas em excesso, caixas em falta. É periodicamente retirada uma amostra de tamanho 25, a partir da qual é computado o peso médio. Cada amostra retirada dá origem a um chamado teste hipóteses. E todo teste hipóteses que nós vamos trabalhar possui uma hipótese nula, H0, uma hipótese alternativa, H1. A hipótese nula, H0, sempre vai ter a igualdade. É o caso aqui. Hipótese nula, a igualdade, μ, 368 gramas. O que significaria o processo está sob controle e as caixas estão saindo com a quantidade ok de cereal. A hipótese alternativa H1 contém a desigualdade. Nesse caso, a desigualdade está sendo apresentada pelo sinal diferente. Poderíamos ter um sinal de maior, poderíamos ter um sinal de menor. No nosso caso, temos aqui um sinal de diferente. O significado da hipótese alternativa: o processo está fora de controle, produzindo caixas ou com cereal em excesso, acima de 368, ou com cereal em falta, abaixo de 368. Bom, o pressuposto para a condução de qualquer teste hipótese é o de que a hipótese nula é verdadeira. Então, todo teste hipótese começa com o pressuposto. A hipótese nula é verdadeira, no nosso caso. O peso médio é igual a 368 gramas. O teste hipótese é realizado para testar a hipótese nula. E essa hipótese nula pode ser rejeitada ou não. Bom, nós podemos retirar uma amostra que nos leve a, por exemplo, rejeitar uma hipótese nula quando não deveríamos. É um risco. Todo teste hipóteses está associado a um risco. E a pergunta aqui, se formos levados a rejeitar a hipótese nula, estando, no entanto, o processo sob controle, estaríamos cometendo um erro. Esse erro é denominado de erro tipo 1, que é um alarme falso. Ou seja, pararemos a produção de forma desnecessária, talvez até rejeitando um lote de forma desnecessária. Estaríamos rejeitando caixas cuja variabilidade no peso está sob controle. Quais são os custos decorrentes desse erro? Bom, são os custos de parada de produção, custos associados à necessidade de se buscar uma causa, que nesse caso não existiria. Se esses custos forem altos, devemos minimizar o risco de cometermos esse tipo de erro, tá? Bom, o risco de se cometer o erro tipo 1 costuma ser estabelecido. Esse risco é denominado de probabilidade alfa, ou simplesmente alfa. Existe uma correlação entre o risco alfa e o grau de confiança. Quando nós construímos um intervalo de confiança, por exemplo, um intervalo de 95% de confiança para um parâmetro populacional, nesse caso o parâmetro seria o peso cereal em cada caixa, nós estamos excluindo de nosso intervalo os 5% restantes da população, ou seja, os 2,5% inferiores, os 2,5% superiores. Estaremos trabalhando apenas com 95% em torno da quantidade central, que é
a média populacional. Bom, esses 5%, que são o complemento dos 95%, correspondem ao valor de alfa. Então, se estabelecemos um intervalo de confiança de 95%, estamos aceitando correr um risco de 5% de cometer o erro tipo 1. Tá? Aumentar o grau de confiança de 95% para 99% reduz o alfa, reduz o risco alfa, reduz o risco de cometermos o erro tipo 1. Mas traz como desvantagem alongar o intervalo de confiança e reduzir a precisão do resultado. Um intervalo muito longo, muito extenso, não é benéfico para tomadas de decisão. A precisão é importante. Em contrapartida, se formos levados a não rejeitar a hipótese nula quando o processo estivesse, na verdade, fora de controle. Se formos levados a não rejeitar a hipótese nula quando deveríamos rejeitar a hipótese nula. Esse erro é denominado erro tipo 2, é um falso positivo. Nesse caso, estaremos aceitando caixas cuja variabilidade no peso está fora do controle. Os custos decorrentes desse erro produzirmos caixas com excesso de cereal, com falta de cereal. Okay? Se esses custos são altos, também devemos tentar diminuir o risco de cometermos erro tipo 2. A probabilidade de cometer o erro tipo 2 é denominada de beta ou risco beta. Aqui nós temos uma tabelinha tradicional dos livros de estatística com as 4 situações possíveis. A hipótese nula sendo verdadeira, no primeiro quadrante, e não rejeitando a hipótese nula. Essa resposta é ok, ou seja, não estamos rejeitando a hipótese nula quando não deveríamos realmente rejeitá-la. Mas se a hipótese nula for verdadeira e rejeitarmos essa hipótese nula, estaremos cometendo o erro tipo 1, o alarme é falso. Por sua vez, se a hipótese nula for falsa e não a rejeitarmos, estaremos cometendo o erro tipo 2, é o falso positivo. O último quadrante, a hipótese nula é falsa e rejeitamos a hipótese nula, estaremos aqui no segundo ok. Bom, os valores de alfa e beta, probabilidade de alfa, probabilidade de beta e o tamanho da amostra, n, estão todos relacionados. A prática usual na indústria e também na pesquisa estabelecer previamente os valores de alfa e do tamanho amostral, n, de modo que beta fica determinado, ou seja, o beta sofre as consequências do que estabelecemos para alfa e para n. O valor de alfa mais comum é de 5%, em função de ser bastante comum o uso do grau de confiança 95%. Para erros tipo 1, com consequências mais sérias, selecione menores valores de alfa. Escolha então um tamanho de amostra, um n, com base em considerações de tempo, custo e outros fatores. Como consequência, o valor de beta, do erro beta, vai estar também estabelecido. Bom, voltando aqui ao nosso caso das caixas cereais, o que se espera é que as caixas tenham em média 368 gramas de cereais. Supondo a hipótese nula verdadeira, essa figura direita pode estar representando a distribuição das médias amostrais, onde as amostras estariam sendo retiradas com 25 caixas em cada amostra. Esta curva ela tem um formato de distribuição normal, com média de 368 gramas, que é a média populacional, e o desvio padrão ou erro padrão igual a desvio padrão populacional, que é o sigma dividido por raiz de n, raiz do tamanho da amostra. Ok? Bom, como o desvio padrão populacional é de 15 gramas, no nosso caso aqui estamos trabalhando com uma situação hipotética de conhecermos o desvio padrão populacional. Como o desvio padrão populacional é de 15 gramas, podemos calcular o erro padrão como sendo igual a 3 gramas. Então, o desvio padrão da curva de todas as médias amostrais possíveis de tamanho n, de tamanho 25, e o desvio padrão, o erro padrão é de 3 gramas. Bom,
Para realizarmos o teste hipótese, nós convertemos a média amostral em estatística Z. A estatística Z é simplesmente o cálculo da distância entre a média amostral, o x barra, e o μ. Este μ aqui corresponde ao valor da média populacional estabelecido na hipótese nula. Então, o numerador contém a distância entre a média que nós vamos calcular a partir da amostra e o valor da média populacional estabelecido na hipótese nula, que no nosso caso é 368 gramas. Essa distância é convertida em número de erros padrão. O denominador é o valor do erro padrão, 3 gramas. Na figura abaixo, nós podemos ver que a nossa curva de distribuição das possíveis médias amostrais tem uma região central, onde não rejeitamos a hipótese nula. Essa região está associada a 95% de toda a área abaixo da curva Z. E as duas áreas extremas complementam essa área, correspondendo a 2,5% à esquerda e 2,5% à direita. A área esquerda é simbolizada por alfa sobre 2 e a área direita também alfa sobre 2. Lembrando que a curva de distribuição normal padronizada é uma curva simétrica. A região central é uma região de não rejeição da hipótese nula, o que significa que se a estatística Z cair na região central, nós não estaremos rejeitando a hipótese nula. Se a estatística Z ficar afastada à esquerda ou à direita, caindo numa dessas regiões em vermelho, nós rejeitaremos a hipótese nula. Suponha que a gerente da produção deseje avaliar o processo com 95% de confiança. As regiões extremas em vermelho representam médias amostrais pouco prováveis de ocorrer, pressupondo que o processo esteja sob controle. Lembrando sempre que realizamos o teste de hipóteses partindo da premissa do pressuposto que a hipótese nula é verdadeira. Então estamos aqui partindo da premissa de que a quantidade de cereais nas caixas tem um valor médio de 368 gramas. Ok? Bom, essas probabilidades pequenas de cairmos na região extrema esquerda ou extrema direita, essa probabilidade é a probabilidade de cometermos o erro tipo 1, é o valor do alfa. Então, essas duas áreas extremas somadas dão um valor de alfa que é de 5% ou 0,05, já que estamos querendo trabalhar com um grau de confiança de 95%. Bom, de acordo com a tabela Z, nós podemos encontrar um valor crítico de Z, tanto à esquerda quanto à direita, onde esse valor crítico vai delimitar as duas regiões, a região de rejeição à esquerda e a região central, assim como o valor crítico superior vai delimitar a região central com a região de rejeição à extrema direita. Nós podemos verificar na tabela Z, que para uma área à extrema esquerda igual a 0,025, o valor de Z, que agora vai ser um valor denominado de Z crítico, esse valor de Z é igual a menos 1,96. Então, o valor crítico de Z fronteira, na região esquerda, menos 1,96. E por simetria, o valor crítico de Z na extrema direita é de mais 1,96. Vamos supor que nós retiramos uma amostra de tamanho 25 e a média amostral deu um pouco menos do que 368 gramas. Deu 362,6 gramas, corrigindo aqui gramas no milímetros. Nós podemos dizer que o processo está fora de controle, já que a quantidade de cereal, a média, deu um valor inferior a 368, ou nós podemos interpretar que a diferença entre 362,6 e 368 gramas é simplesmente resultante do comportamento aleatório das variáveis do processo. Ou seja, é inevitável que algumas caixas tenham um pouco menos de cereal, outras caixas tenham um pouco mais de cereal. Se essa variabilidade for inerente ao processo e nós não tivermos retirado uma amostra com uma média
extremamente baixa, nós não estaremos rejeitando a hipótese nula. Mas vamos lá, vamos aqui realizar o teste hipótese a partir dessa média amostral. Bom, vamos transformar essa média amostral, 362,6 gramas, em uma estatística Z. Aqui temos o cálculo da estatística Z. Podemos ver que a distância entre a média amostral e o valor apresentado na hipótese nula é de 1,8 erros padrão, a média amostral estando abaixo do 368. Então temos uma estatística de um Z negativo de 1,80. Como o valor crítico de Z na região esquerda de menos 1,96, a estatística Z, a estatística amostral Z, não cai na região de H1, ela fica na região de H0, na região central. Okay? Então, nós não podemos dizer que a distância entre 362,6 gramas e 368 é significativa. Essa distância não é significativa, ela é decorrente simplesmente em função do erro aleatório, da variabilidade inerente ao processo. Assim, não é pouco provável que se possa extrair uma amostra com média de 362,6 gramas a partir de uma população com uma média de 368 gramas e desvio padrão de 15 gramas. Ok? Considerando-se a amostra de tamanho 25. Então, nesse caso, não devemos rejeitar a hipótese nula. Ok? Nós não podemos, então, rejeitar o pressuposto da hipótese nula de que o processo esteja produzindo caixas com peso médio de 368 gramas de cereal. Então, não podemos dizer que o processo está fora de controle. Não temos respaldo estatístico para dizer que o processo merece uma avaliação. A produção merece uma avaliação. Bom, aqui temos os passos resumidos do teste hipóteses. Primeiro passo, construir as hipóteses nula e hipótese alternativa. Lembrando, a hipótese nula sempre tem a igualdade. A hipótese alternativa tem a desigualdade. Defina previamente a alfa. O alfa bastante comum é o de 0,95. Desculpe, 0,05. Dado o grau de confiança de 0,95. E defina o tamanho da amostra N. Determine o valor crítico Z crítico. Também podemos denominar ou chamar de Z de alfa. Esse valor crítico é lido na tabela Z. Colete os dados da amostra, calcule a média amostral, calcule a estatística Z a partir da média amostral. Se o valor de Z, não o valor de Z crítico, o item C tem um errinho. Se o valor de Z cair na região de H1, rejeite a hipótese nula. Caso contrário, não rejeite a hipótese nula. Bom, há um comentário importante que os pacotes estatísticos têm dado bastante ênfase a uma análise utilizando-se uma medida chamada de p-value, ou valor P. O que é esse p-value? O que é esse valor P? Continuando voltando no caso das embalagens cereais, onde nós encontramos uma amostra com uma média de 362,6 gramas e que está 1,8 erros padrão abaixo do valor afirmado como média populacional. Bom, agora representando abaixo da curva das médias amostrais, a localização dessa estatística Z, menos 1,80. O valor P é a área extrema delimitada pela estatística Z. E nesse caso, o Z é negativo, a área está à extrema esquerda. Então, o valor P é a área extrema à esquerda do Z de menos 1,80. Ok? Pressupõe sempre que a hipótese nula seja verdadeira. O valor P é a probabilidade de se obter uma estatística Z tão extrema ou mais extrema do que a resultante da amostra. Se o valor P é pequeno, o pressuposto deve ser falso. Ou seja, se estamos pressupondo que a população tem uma média de 368, extraímos uma amostra que nos levou a uma estatística Z de menos 1,80. A questão é, se alcançar essa estatística de menos 1,80 é tão pouco provável
é porque a média amostral está muito distante do valor referenciado na hipótese nula. Ok? Bom, os valores de alfa e p-value, ou valor P, são medidos a probabilidade de cometer o erro tipo 1. O alfa é o risco que está disposto a correr. Então, quando desejamos trabalhar com 95% de confiança, é porque aceitamos correr um risco de 5% ou 0,05 de cometer o erro tipo 1. Esse risco alfa também é denominado de significância. Já o valor P, ou p-value, é o risco efetivo de cometer erro tipo 1 de acordo com a amostra. Então, como vimos no slide anterior, calculamos um p-value associado a uma estatística z de menos 1,80. Nós poderíamos ter encontrado uma amostra cuja média nos desse uma estatística z ligeiramente inferior a menos 1,80, ligeiramente superior. Então, o valor P é o risco efetivo decorrente do resultado apresentado pela amostra. Se o valor P é inferior ao alfa, nós podemos rejeitar a hipótese nula. Caso contrário, não rejeitamos a hipótese nula. Ou seja, se o valor P é inferior ao alfa, é porque o risco efetivo de cometermos o erro tipo 1 é inferior aos 5%, que consideramos aceitável. Ou simplesmente nós podemos rejeitar a hipótese nula sempre que o valor P for pequeno, não necessitando uma comparação com alfa. Então, se você tiver um teste de hipótese realizado, encontrar um valor P que você considere bastante pequeno, rejeite tranquilamente a hipótese nula. O seu risco de cometer o erro tipo 1 vai ser bastante pequeno. O valor P é um nível de significância observado a partir do comportamento amostral. Bom, o valor P para o problema das caixas cereais pode ser encontrado na tabela de distribuição normal padronizada. A probabilidade de extrairmos uma amostra que corresponda a um valor de z menor do que menos 1,80 é 0,036. Para um teste hipótese bicaudal, o valor P também considera a probabilidade de termos um z maior do que mais 1,80. Ou seja, para um teste bicaudal, nós duplicamos a área encontrada a partir da estatística z. O nosso valor P, o p-value, vai ser então o dobro de 0,036, ou seja, 0,072, 7,2%. Interpretando o valor P, pressupondo-se que a hipótese nula seja verdadeira, a probabilidade de retirarmos uma amostra aleatória cujo valor de z seja tão extremo ou mais extremo quanto menos 1,80 ou mais 1,80, essa probabilidade é igual a 0,072, ou seja, 7,2%. Como essa probabilidade não é diminuta em comparação ao 0,05 ou 5%, não podemos rejeitar a hipótese nula. Assim, não podemos rejeitar a hipótese de que as caixas de cereais estão saindo com um peso médio de 368 gramas. Lembrando, se trabalhamos com 95% de confiança, aceitamos correr um risco de 5% cometermos o erro tipo 1. A nossa média amostral está nos apontando que o risco efetivo que estamos correndo de cometermos o erro tipo 1, se rejeitarmos a hipótese nula, é superior a 7,2%. É um risco maior do que o desejado. Por isso, não devemos rejeitar a hipótese nula. Para realizar um teste de hipóteses com o valor P, os passos são bastante similares aos anteriores. Nós construímos a hipótese nula e a hipótese alternativa, definimos previamente o alfa, o tamanho da amostra, coletamos os dados da amostra e calculamos a média amostral, transformamos essa média amostral em estatística Z. A partir da estatística Z, encontramos o valor P usando a tabela de distribuição normal padronizada. Se o valor P for menor do que o alfa, ou simplesmente o valor P for diminuto, rejeitamos a hipótese nula. Caso contrário, não rejeitamos. Bom, nós podemos então realizar o teste de hipóteses
confrontando a estatística Z com Z crítico ou confrontando o valor P com o valor de alfa. Mas nós também podemos realizar o teste de hipóteses avaliando um intervalo de confiança que pode ser construído a partir da média amostral. A pergunta que eu apresento: e se construíssemos um intervalo de confiança para a média populacional a partir da média amostral, que no nosso caso foi 362,6 gramas? Bom, para 95% de confiança, um grau de confiança, um intervalo de confiança bastante comum, os limites do intervalo ficam a mais ou menos 1,96 erros padrão da média amostral. Lembrando que sempre que trabalhamos com a distribuição normal ou distribuição normal padronizada, o intervalo 95% de confiança é delimitado por o valor de menos 1,96 erros padrão à esquerda e mais 1,96 erros padrão à direita. E aí nós estamos construindo agora um intervalo de confiança em torno da média, que é igual a 362,6 gramas, média amostral, mais ou menos um erro de estimação. Esse erro de estimação corresponde a 1,96 erros padrão vezes o valor do erro padrão, que calculamos nos slides anteriores, o valor do erro padrão, 3 gramas. Então, o nosso intervalo de confiança para a média populacional é de 362,6 gramas, mais ou menos 5,9 gramas. E assim, esse intervalo vai de 356,7 gramas a 373,9 gramas. Como o valor pressuposto em hipótese nula, 368 gramas, não fica fora desse intervalo de confiança, nós não podemos rejeitar a hipótese nula. Nós rejeitaríamos a hipótese nula, por exemplo, se o intervalo de confiança não incluísse o valor apresentado na hipótese nula. Então, também pela análise do intervalo de confiança construído a partir da média amostral, nós não rejeitamos a hipótese nula. Podemos realizar o teste de hipótese de qualquer uma dessas três formas. As formas mais comuns nos softwares estatísticos são a análise da estatística Z em comparação ao Z crítico e na comparação do p-value com alfa. Bom, eu apresento aqui uma possibilidade bastante comum nos testes de hipóteses, que é a realização de um teste de hipótese unicaudal. Vamos lá. Uma indústria de refrigerantes compra um lote de garrafas de uma companhia fabricante de recipiente de vidro. De acordo com o contrato, a resistência à explosão das garrafas deve ser superior a 200 psi. É desejado um grau de confiança de 95% na avaliação do lote. Ou seja, se aprovarmos o lote ou não aprovarmos o lote, estaremos querendo que o laudo saia com um grau de confiança de 95%. Aí vamos supor que o desvio padrão populacional seja conhecido, 5 psi. Uma amostra aleatória de 10 garrafas é testada com uma resistência média igual a 202 psi. A questão é 202. É significativamente superior a 200 ou não? Para isso que serve o nosso teste de hipóteses. O lote atende à exigência resistência superior a 200 psi? A análise desse lote nos leva a mais um teste de hipóteses, sendo que agora é um teste unicaudal. Hipótese nula contém igualdade sempre. A igualdade, μ, resistência média, 200 psi. O lote atenderia de acordo com a hipótese nula. O lote atenderia as especificações ao contrato. A hipótese alternativa agora tem o sinal maior, μ maior do que 200 psi. Não é mais μ diferente de 200 psi. O lote não atenderia às especificações. Vamos corrigir aqui, não? O lote vai atender as especificações se a hipótese alternativa for a aprovada. Então, invertam as duas frases. Hipótese nula, o lote não atende às especificações, porque temos que ter uma resistência superior a 200 psi. Hipótese alternativa, se o μ for maior do que 200 psi, o lote atenderá às especificações. Então, corrijam, por favor, essas duas frases. Bom, aqui eu represento numa
uma curva de distribuição normal padronizada, associada às infinitas médias amostrais que podem ser retiradas, com a amostra tamanho de 10, uma região à extrema direita que passa a ser agora a região de rejeição da hipótese nula. Não temos mais uma região de rejeição de hipótese nula à esquerda, nós temos apenas um teste unicaudal à direita. Isso significa que se a nossa estatística Z cair na região da extrema direita, rejeitamos a hipótese nula. Se cair na região central ou à extrema esquerda, nós não rejeitaremos a hipótese nula. Tá? Somente um valor crítico existe aqui e vai estar associado à hipótese nula, μ maior do que 200. Bom, como só existe uma região crítica, essa região crítica à direita está integralmente associada ao alfa de 0,05. Então, toda a região à esquerda do valor crítico corresponde a uma área de 0,95. A partir dessa área de 0,95, nós podemos encontrar o valor de Z crítico, que aqui também é simbolizado de Z de alfa. Então, podemos localizar este valor de Z de alfa na tabela de distribuição normal padronizada. É um valor de Z bastante comum, é o valor de 1,645. Então, se a nossa estatística Z tiver um valor inferior a 1,645, nós não rejeitaremos a hipótese nula. Se a estatística Z, a partir da amostra, ultrapassar 1,645, rejeitaremos a hipótese nula. Bom, aqui calculando o valor da estatística Z a partir da média amostral, encontramos uma estatística de 1,26, que não ultrapassa o valor crítico, que é 1,645. Como a estatística Z não ultrapassa o Z de alfa, nós ficamos na região de H0, não caímos na região de H1. Assim, não rejeitamos a hipótese nula, não rejeitamos a premissa de que μ é igual a 200π. Então, o lote não atende às exigências. O lote não atende ao desejado, que é uma resistência superior a 200π. Ok? Analisando pelo valor P, ou P-value, nós temos nesse desenho a localização da estatística Z, 1,26. O P-value, o valor P, é a área à extrema da estatística Z, é a região com fundo amarelo. O valor P é a área extrema localizada a partir de Z e também é facilmente encontrável na tabela Z. O valor P corresponde a 0,104 ou 10,4%. Essa é a probabilidade de cometermos o erro tipo 1 se rejeitarmos a hipótese nula. Bom, de acordo com o valor P, se rejeitarmos a hipótese nula, o risco de cometermos o erro tipo 1 seria igual a 0,104 ou 10,4%. Este risco é superior ao risco pretendido alfa, de 0,05. Assim, não devemos rejeitar a hipótese nula. Não devemos rejeitar o pressuposto de que a resistência média das garrafas é de 200π. Ok? Com isso, terminamos a nossa primeira aulinha de teste hipóteses para a média.